A situação que Putin se meteu já está causando consequências e não é bem como ele esperava. Vamos analisar as tropas norte-coreanas em detalhes, suas atividades, e o porquê de Putin ter acreditado que elas seriam a solução para seus problemas foi um erro. Em junho de 2024, duas nações assinaram um acordo que fez o mundo estremecer. Chamado de Parceria Estratégica Abrangente, esse não foi apenas mais um pacto sem valor real. Foi uma declaração de desafio contra os Estados Unidos e seus aliados, envolta em promessas grandiosas de uma nova ordem mundial multipolar e justa. Parece um excelente acordo, não é? Mas isso só faz sentido quando você conhece os envolvidos. Rússia e Coreia do Norte. De um lado, a Rússia, um estado pária, cambaleando sob o peso de sua desastrosa guerra na Ucrânia. Do outro, a Coreia do Norte. Aqui, um reino isolado, armado com armas nucleares, governado por um homem cujas políticas são tão marcantes quanto seu corte de cabelo. Mas, de alguma forma, neste mundo cruel e caótico, o presidente russo Vladimir Putin e o líder supremo Kim Jong-un se encontraram, uma combinação feita no paraíso autoritário. Antes mesmo do pacto entre as duas ditaduras mais voláteis do mundo ser ratificado, a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 tropas à Rússia, um movimento imediatamente rotulado pela OTAN como uma escalada perigosa. Mas o que a OTAN e até Putin não sabiam é que essas tropas não eram nada perigosas. Pense em menos guerreiros experientes e mais figurantes mal ensaiados em uma parada militar. Logo ficou claro que Kim não enviou seus melhores soldados. Ele enviou os descartados e Putin. Porém, ele caiu na mentira. Agora, vamos analisar essa situação e as consequências que ela trouxe para a guerra na Ucrânia. Para entender como essa farsa se desenrolou, precisamos olhar essas tropas norte-coreanas com mais detalhes. Onde estão, o que estão fazendo e por que Putin achou que seriam a solução para seus problemas, apesar das diferentes estimativas de números. Estando por lá há semanas, as estimativas mais recentes colocam o número total de soldados norte-coreanos na Rússia em cerca de 11.000. Segundo a inteligência de defesa da Ucrânia, cerca de 2.000 deles se juntaram às unidades russas, enquanto os 9.000 restantes atuam como uma força de reserva, em uma estratégia para preencher posições secundárias. Esses papéis incluem a guarda de postos de controle, a construção de fortificações e a manutenção de postos de observação, tarefas que liberam os soldados russos para combate direto. No entanto, alguns relatórios sugerem que isso pode ser apenas o começo. A inteligência ucraniana especula que Pyongyang poderia enviar até 100.000 tropas no futuro. Isso seria, sem dúvida, uma perspectiva perturbadora, se não fosse pelo quão absolutamente inúteis essas tropas têm se mostrado. Mas não vamos nos adiantar. Essas tropas norte-coreanas começaram a chegar na Rússia em outubro, depois viajaram mais 6.400 quilômetros, de Vladivostok até Kursk. A região de Kursk é também onde a maioria dessas tropas assumiu posições, trabalhando ao lado das unidades russas, como o 22º Regimento de Fuzileiros Motorizados e a 11ª Brigada Aérea de Assalto Separada. Relatórios indicam que a Rússia reuniu uma força combinada de 50.000 soldados, incluindo os norte-coreanos, com um único objetivo: recuperar o território tomado pela Ucrânia durante sua ofensiva de verão. O elemento norte-coreano alinha-se com as tentativas de Putin de resolver a crise de pessoas da Rússia, sem acionar uma mobilização em massa politicamente arriscada. Com estimativas de baixas perto de 762.000 e com dificuldades de recrutamento, Putin simplesmente precisa de cada soldado a mais que puder encontrar. Mas como dizem, cuidado com o que deseja. Às vezes, não ter soldados pode ser melhor do que herdar um exército tão ineficaz que se torna praticamente uma responsabilidade, e Putin está aprendendo essa lição. Esses soldados enviados à Rússia são nada mais do que os rejeitados da Coreia do Norte. Desajeitados, inaptos e completamente desqualificados. São menos um exército e mais uma coleção de desajustados militares. Porém, isso não deveria surpreender ninguém que conheça o exército norte-coreano. Claro, a Coreia do Norte pode ter 1,3 milhão de militares ativos, tornando-se um dos maiores exércitos do mundo. No entanto, isso é tudo que Kim se importa. Números. E não qualidade. A estrutura do exército norte-coreano é toda centrada na força bruta, não na guerra moderna. O treinamento é mínimo e desatualizado, a ponto de alguns dos soldados norte-coreanos enviados à Rússia não conseguirem nem segurar um fuzil sem deixá-lo cair. E isso não é nada chocante, visto que o treinamento também é limitado por graves escassez de recursos. Combustível, munição e equipamentos modernos estão em falta crítica. Desertores da Coreia do Norte frequentemente revelam que muitos soldados passam mais tempo cultivando batatas do que disparando armas, já que são regularmente desviados para ajudar na economia civil por causa das dificuldades.
Até as unidades de operações especiais, o chamado exército de elite, não estão muito melhores. Seu equipamento muitas vezes está indisponível devido a quebras nas cadeias de suprimento causadas por sanções internacionais e má gestão interna. A absurda ideia de implantar essas tropas ficou clara em comunicações russas interceptadas, nas quais um soldado frustrado exclamou: "O que fazemos com eles?" Esse sentimento, aumentado por alguns palavrões, fala volumes sobre a prontidão de combate das tropas norte-coreanas. Mas sejamos honestos, os soldados norte-coreanos ainda têm uma vida mais difícil do que seus colegas russos. Após tudo, eles são praticamente esqueletos, representações ambulantes da crise alimentar crônica do país. Por isso, não é surpresa que os norte-coreanos na Rússia não consigam realizar algumas tarefas físicas básicas, como correr apenas 20 metros. Claro, isso não é uma anomalia entre uma população acostumada à desnutrição, mas os soldados realmente têm dificuldades. Uma crença perversa de que a fome torna os soldados mais fortes garante que até as rações militares sejam mínimas. Sua dieta normalmente consiste em restos mal comestíveis, raízes cozidas, um punhado de milho ou, em dias de sorte, pequenas porções de arroz saqueadas no campo. Até os líderes deles não estão em melhor situação. Uma fonte descreveu oficiais de alta patente enviados a projetos de construção de fronteira que estavam tão magros que pareciam prestes a desabar. Sua aparência esquelética aponta para a quase impossibilidade de manter disciplina ou coesão entre tropas que mal conseguem ficar em pé, quanto mais lutar. Isso provavelmente também se aplica aos 3 generais norte-coreanos que foram enviados para comandar as tropas na Rússia. Agora, você pode pensar, essas condições horríveis em sua terra natal fariam a Rússia parecer um bom refúgio para eles? Bem, a resposta talvez tenha sido sim, se não fosse pelo fato de que as tropas norte-coreanas também estão sendo mal alimentadas na Rússia. Apesar dos primeiros relatórios indicarem que Moscou estava tratando bem a primeira leva de soldados norte-coreanos para atrair mais, essas expectativas desapareceram rapidamente. Na realidade, a única coisa que está transbordando entre as tropas em Kursk é a tensão. Os soldados norte-coreanos, que foram prometidos melhores condições, manifestaram insatisfação com os suprimentos de comida inadequados. Para lidar com o crescente descontentamento, autoridades russas foram forçadas a intervir. Mas, apesar de todas as dificuldades, a verdade é que Kim Jong sabia exatamente o que estava fazendo. Ele já havia garantido o que precisava: dinheiro, apoio militar e alavancagem estratégica. E a Rússia, liderada por Putin, estava pagando o preço por isso. Essa aliança entre Rússia e Coreia do Norte não foi apenas uma questão de apoio militar imediato. Em troca da ajuda russa, Kim recebeu o que mais desejava: um aliado poderoso, uma forma de aprimorar seu programa nuclear e a chance de posicionar sua nação no centro da política internacional. A ajuda de Moscou, especialmente no campo militar, poderia abrir portas para Pyongyang em questões de defesa, energia e até mesmo acesso a mercados mais amplos. A Coreia do Norte, que tem sido limitada por sanções internacionais, encontrou uma forma de burlar as restrições e continuar sua busca por mais armamentos. Além disso, os acordos entre os 2 países também incluíram uma troca significativa de tecnologias militares, com a Rússia oferecendo aos norte-coreanos caças MiG-29 Su-27. Embora sejam modelos mais antigos e não sejam os mais avançados disponíveis, esses aviões de combate representam um aumento considerável para a Força Aérea da Coreia do Norte. Isso poderia ter um impacto significativo no equilíbrio de poder sobre a Península Coreana, em um momento de intensas tensões entre as 2 Coreias e seus aliados. No entanto, a maior questão é a posição estratégica que essa aliança pode garantir a Kim Jong-un. Ao se alinhar com a Rússia, ele fortalece a sua posição no que muitos estão chamando de uma nova Guerra Fria, onde os blocos de poder estão se reconfigurando com a crescente rivalidade entre os Estados Unidos, China e Rússia. A Coreia do Norte, com o apoio de Moscou, está gradualmente se tornando um ator mais relevante nesse jogo global. Essa nova tríade, composta por China, Rússia e Coreia do Norte, poderia posicionar o regime de Kim como um dos jogadores mais influentes no cenário internacional. Em essência, Kim obteve tudo o que precisava: dinheiro, apoio militar e uma posição estratégica para se destacar no palco mundial. Mas a grande questão é: por que Putin continuaria tolerando essa aliança tortuosa? A resposta é simples: ele não tem outra escolha. Por mais que Putin possa se irritar nos bastidores, reclamar ou até ameaçar mandar os soldados norte-coreanos de volta para casa, ele sabe que não pode abrir mão desse apoio. A Rússia precisa da Coreia do Norte, seja para fortalecer sua linha de frente na guerra da Ucrânia, seja para desafiar as pressões ocidentais.
Mesmo quando Putin está desconfortável com os termos dessa aliança, ele precisa manter a ilusão de força. Isso se aplica também a Kim Jong-un, que já se tornou um mestre em criar essa fachada de poder e estabilidade. No final de novembro de 2024, Kim fez uma declaração pública em apoio incondicional à Rússia, expressando que a Coreia do Norte defenderia a soberania e integridade territorial da Rússia na guerra da Ucrânia. Isso foi feito em uma reunião com o ministro da Defesa russo, Andrei Belizov, e visava fortalecer a posição de Kim tanto internamente, quanto internacionalmente, ao reafirmar o apoio da Coreia do Norte a Moscou. Mas esse apoio não é tão altruísta quanto parece. Kim sabe que precisa manter a aparência de uma aliança sólida para garantir seu próprio poder, enquanto Putin tem que jogar o jogo, mesmo que internamente se sinta cada vez mais desconfortável com o que essa aliança realmente representa. Em resposta, Putin também precisa manter a aparência de força, especialmente quando está diante de uma guerra que não pode perder. A Rússia não pode parecer isolada, então a presença de aliados como a Coreia do Norte, por mais desconfortável que seja, é uma estratégia para manter a unidade em meio às pressões externas. No entanto, sabemos que essa ilusão de poder pode ser quebrada a qualquer momento. Este jogo de aparências, porém, tem um custo. Enquanto Putin finge que essa aliança é benéfica, a realidade é que ele está pagando um preço elevado pela sua desatenção. No final das contas, o grande vencedor dessa história é Kim Jong-un, que conseguiu se livrar de seus soldados mais indesejáveis enquanto ainda obtinha uma série de benefícios. Primeiramente, ele despachou suas tropas mais problemáticas para a Rússia, onde provavelmente jamais retornarão. Isso foi um movimento inteligente de Kim, uma vez que ele não precisava mais desses soldados para a defesa de sua nação e os usou como moeda de troca para suas ambições políticas. Em um sentido prático, esses soldados são apenas carne para o abate, enviados para uma guerra onde sua probabilidade de sobrevivência é mínima. Além disso, a Coreia do Norte recebe uma compensação financeira considerável. De acordo com fontes, o governo russo paga cerca de $2.000 mensais a cada soldado norte-coreano. Embora isso seja uma quantia substancial para um país como a Coreia do Norte, grande parte desse dinheiro provavelmente acaba nos cofres do Estado, e não nas mãos dos soldados. De qualquer forma, esse fluxo de dinheiro oferece à Coreia do Norte uma injeção financeira crucial em um momento de escassez. Mas o mais importante para Kim, sem dúvida, é a vantagem nuclear. A aliança com a Rússia não só oferece suporte militar, mas também abre portas para que a Coreia do Norte avance ainda mais em seu programa nuclear. Kim já havia começado a utilizar essa relação para aumentar suas capacidades de armas nucleares, um movimento que fortalece ainda mais sua posição no cenário internacional. A ajuda militar e tecnológica que ele recebe de Moscou, incluindo promessas de aviões de combate, coloca Pyongyang em uma posição mais forte para desafiar a pressão ocidental e continuar sua agenda de militarização. No entanto, a jogada mais arriscada e que pode ter grandes consequências para Putin é o efeito que os soldados norte-coreanos têm no campo de batalha. A Rússia, já sobrecarregada com a falta de soldados bem treinados e coordenados, agora tem que lidar com um contingente de tropas ainda menos preparadas para o combate. Essas tropas, sem experiência de combate real, são usadas como uma solução desesperada para a escassez de recrutas e estão sendo lançadas na linha de frente, onde suas baixas são quase inevitáveis. No início de dezembro de 2024, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que alguns soldados norte-coreanos já haviam sido mortos em combate, o que foi confirmado por relatos de que essas tropas estavam envolvidas em escaramuças na região de Kursk, em novembro. O uso de soldados não treinados e expostos a batalhas pela primeira vez em mais de 70 anos pode resultar em um número crescente de baixas, o que só aumentará o desprestígio de Putin. Mas mesmo com a situação complicada, Putin ainda precisa manter a aparência de força. A realidade, no entanto, é que ele está sendo forçado a usar as tropas de Kim como carne para canhão, um termo que descreve a prática de enviar tropas mal preparadas para absorver perdas pesadas e desgastar o inimigo por meio do número. A Rússia, que já utilizou essas táticas em guerras passadas, agora recorre a um número significativo de soldados norte-coreanos para tentar dar um golpe final contra as defesas ucranianas. Kim, por outro lado, não se importa com as mortes de seus soldados. Para ele, eles são apenas peças descartáveis em seu jogo de poder. Sua prioridade é avançar com seus planos militares e políticos, e a vida de seus soldados é uma questão secundária nesse cálculo. A Coreia do Norte já demonstrou uma visão pragmática e implacável sobre o uso de suas forças armadas, considerando os recursos descartáveis que podem ser sacrificados em nome de seus objetivos. Agora, a guerra avança e o número de baixas entre os soldados norte-coreanos só tende a crescer.
As primeiras baixas relatadas em novembro de 2024 indicam que a Coreia do Norte está experimentando as realidades brutais do combate moderno, e isso pode ser apenas o começo de uma longa e dolorosa jornada para as forças de Kim. Em última análise, quem realmente se sai vencedor neste cenário? Putin, que aceitou um acordo com a Coreia do Norte na esperança de reforçar sua posição na guerra da Ucrânia, ou Kim, que conseguiu todos os seus objetivos enquanto despreza as perdas humanas de seus soldados? O tempo dirá, mas uma coisa é certa. A aliança entre Rússia e Coreia do Norte é mais um capítulo complexo e cheio de nuances no grande jogo de poder que se desenvolve na política global. Agora é sua vez. Quem você acha que realmente está saindo por cima nessa situação? Putin, que aceitou essa aliança arriscada, ou Kim Jong-un, que conseguiu manipular os eventos a seu favor? Compartilhe sua opinião abaixo.